Olá, boa noite. O Telesur Notícias está no ar. A repressão do governo peruano sobre dirigentes indígenas aumenta a cada dia. As autoridades emitiram ordens de captura contra alguns líderes, entre eles Nélida Calvo, que havia dado sua visão sobre estes recentes acontecimentos. Sabemos que querem nos coibir nesse momento em que apoiamos os nossos povos, querem nos impedir de falar em defesa de nossos povos e, portanto, nos colocam essas restrições. E as manifestações indígenas no Peru continuam. Membros das etnias quechuas e rabelas da Amazônia peruana protestaram no Rio Napo em repúdio aos decretos legislativos que violam a integridade dos territórios indígenas. As comunidades indígenas da Amazônia peruana mantêm os protestos e dizem que os bloqueios vão continuar até que os decretos sejam derrogados. Teopalurco bloqueado. Onde estão os irmãos de São Rafael? Também estão bloqueando. Por quê? Por causa do governo. É assim? Mas os protestos foram reprimidos pela Marinha peruana, que desocupou o rio para permitir a passagem de barcos da empresa petrolífera francesa Perenco. O jornalista equatoriano Alejandro Santillan, que esteve na zona, criticou as ações das Forças Armadas. Eles fazem ataques aos pontos onde a greve impede a passagem do rio. Estou falando do Rio Napo. Parece que no Rio Pastaça a repressão é muito mais violenta. No caso do Rio Napo, os moradores nos contaram que o exército chega com deslizadores, ataca e vira as pequenas canoas dos indígenas. Muitos indígenas perderam suas canoas e os motores. Esse é seu único tesouro, é uma perda incalculável. Outros jornalistas também denunciaram a participação de empresas privadas na repressão dos protestos indígenas. É uma repressão que eu conheço desde que trabalho como jornalista. São grandes empresas que ameaçam o povo, que têm medo, buscam comprar as pessoas com motores, mas realmente não são queridos e não vão receber trabalho nessas empresas. Apesar da decisão de manter os protestos, os indígenas denunciam que a zona está militarizada e que suas vidas estão em perigo. O governo peruano tenta silenciar meios de comunicação independente que informaram sobre o massacre de índios em Bagua. Além dos processos de investigação contra os jornalistas, o governo fechou a rádio A Voz. Nossa correspondente em Lima tem os detalhes. O Ministério do Transporte e Comunicações mandou fechar a rádio A Voz de Utcubamba, na Amazônia, com a desculpa de não ter enviado os documentos a tempo. A verdade é que diversos integrantes do governo acusaram o diretor, Carlos Flores, de ser corresponsável pelas mortes de policiais ao incitar os índios durante os enfrentamentos. A rádio, como todos os dias, cumpriu seu papel de informar. Nós demos a informação tal e como a recebemos. Giovanni Acate, diretor da Rádio Oriente, um meio que está há 46 anos no ar em Yurimaguas, tem uma investigação semelhante. Este jornalista se atreveu a abrir sua emissora para que os índios se expressassem e agora é acusado de um suposto delito contra a paz pública, distúrbio e apologia contra os poderes do Estado. O governo aprista, e digo isto nas palavras do presidente Garcia, quer cortar todo o espaço onde a sociedade organizada indígena, camponesa, ribeirinha, da cidade e urbana marginalizada, quer se expressar. Querem acabar com esse espaço porque não querem saber o que pensam, não querem saber o que opinam, e essa é nossa razão de ser. Apesar de poucos meios informarem sobre o que aconteceu, o governo insiste em dizer que o mundo conheceu uma versão distorcida da chacina na Amazônia. Eu acredito que na Europa e nos Estados Unidos existem pessoas que, surpresas com as notícias, imediatamente pediram um fim do estado de emergência e os assassinatos, o genocídio de índios. Então, evidentemente, há algo que está falhando. Não estão informando como devem informar.
A população das comunidades indígenas tem uma visão diferente sobre o papel da maioria dos meios. As pessoas ligadas a Alan Garcia são da imprensa, e a imprensa quer nos esmagar. Diante das diferentes versões, a atriz alemã de origem quechua, Kyoranka Kilcher, mais conhecida como a Pocahontas peruana, chegou ao país com um clamoroso pedido para a imprensa local. Vim consternada ao ver a imprensa e a forma como copia todas essas mentiras que estão contando. Quero saber a verdade e depois quero contar a vocês para que vocês comecem a contar a verdade também. Orianca anunciou que vai à Amazônia e vai distribuir 50 filmadoras aos jovens para que eles gravem a verdade, já que não confia na versão dos grandes meios de comunicação. Verônica Ensausti, Telesur, Lima.